Você sabe o que é a Corte Internacional de Justiça? Sabe o que ela faz? Qual é a sua origem? Bem, no vídeo de hoje eu vou te explicar isso e muito mais. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora pro vídeo. Bem, para a gente falar então da Corte Internacional de Justiça, vou separar aqui em 5 pontos. No primeiro, a gente vai falar aí sobre o que é a Corte Internacional de Justiça, ou a sua sigla, né, que é a CIJ, né? Então, o que seria a CIJ? Além disso, vamos falar também sobre qual é a sua origem, né? Então, como foi criado, quais foram os seus antecedentes. Vamos falar também sobre como funciona essa corte, ou seja, qual é o trâmite, qual é o processo que cada, basicamente, pedido passa quando entra nessa corte. Quais as consequências de uma decisão da Corte Internacional de Justiça? Ou seja, será que ela realmente é válida? Ela se estende a todos os países ou se estende apenas a um país ou uma situação? E por último, mas não menos importante, quais casos já foram julgados, né? Então vamos ter aqui estudos de caso completos sobre alguns casos famosos e aí mais recentes dentro dessa corte. Bem, vamos começar então pela primeira pergunta, né? O que é a Corte Internacional de Justiça? Ela é uma corte que foi criada aí para resolver, digamos, duas questões. A primeira, ela foi feita para resolver disputas entre estados, né? Então, é o que a gente chama aí, né, dentro do direito internacional de casos contenciosos, né? Então, por exemplo, se há uma guerra entre um país e outro, por exemplo, como está ocorrendo, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, um dos países pode chegar para a corte e assim emitir um pedido, né, dizendo que a Rússia ou então a Ucrânia está, enfim, me atacando e eu quero ter os meus direitos salvaguardados. Então, essa seria uma função de, basicamente, árbitro que a Corte Internacional, ou a CIJ, enfim, teria aí dentro do sistema internacional. Além disso, a outra questão, né, o outro foco, né, que essa corte tenta resolver é justamente aí fornecendo pareceres consultivos. Então, um país pode chegar para a corte pedindo uma opinião da corte sobre um tema e a corte vai lá e vai dar a sua opinião. Então, vai dizer, olha, país X, você tem o direito de fazer isso com base na legislação XYZ. Então, esse parecer consultivo é uma espécie de, como o próprio nome já diz, né, uma consulta, né, mas não é necessariamente um árbitro, como é o caso ali dos casos contenciosos. Então, essas são as duas principais funções que a Corte Internacional de Justiça tem. Além disso, ela é o principal órgão judicial da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e ela é um dos 6 principais órgãos dessa instituição, né, dessa organização, né, junto aí com a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, o Conselho de Tutela e o Secretariado. Mas, Matheus, qual a sua origem, ou seja, qual a origem da CIJ, né, ou da Corte Internacional de Justiça? Bem, ela surgiu aí em 1945, juntamente ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, então, só para recapitular, né, a Segunda Guerra ocorreu, né, de 1939 a 1945, e no final da guerra, claro, foi criada a ONU, foram criados vários organismos, né, várias instituições, e a CIJ foi uma delas, né? Então há até o estatuto, né, da Corte Internacional de Justiça, que é super relevante, super importante até para os dias atuais. Então foi basicamente essa conferência, né, a Conferência de São Francisco, que criou juntamente com a ONU essa corte. E essa corte, né, foi criada nesse período justamente porque era o fim da Segunda Guerra Mundial e eles queriam aí tentar promover soluções pacíficas para os conflitos internacionais. Então, é uma forma de você tentar estabelecer ali um mediador internacional, já que todos os 193 países membros da ONU fazem parte dessa corte. Agora, como funciona, né, a Corte Internacional de Justiça? Bem, ela basicamente acontece, né, e ela é acionada por um ou mais países, né, dessa corte. Então, se, por exemplo, o Brasil chega lá e faz um pedido para a corte, isso aí é válido, já que o Brasil faz parte, né, desses 193 países que eu falei, então, enfim, os países que estão na ONU, né? E além disso, tem 15 juízes eleitos para mandatos de 9 anos pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança. Então,
Esses juízes não representam os governos, mas são, na verdade, magistrados independentes, né? Então, são pessoas de fora que vão lá julgar aquele caso específico, ok? Então, é uma forma de tentar manter uma isonomia, né? Uma certa igualdade jurídica perante os estados, já que se houvesse uma disputa, né? Um caso de, por exemplo, Rússia e Ucrânia, e tivesse um cara lá dentro, né? Um juiz que fosse russo, obviamente ia defender o cara da Rússia, né? Ia defender o país da Rússia. Então, essa forma, né, de você trazer magistrados independentes traz essa autonomia e isonomia para os processos judiciais. E aí, né, quando há a tramitação do processo judicial, os países eles nomeiam um agente para poder defender o país. Então, nesse caso aí que eu falei de Rússia e Ucrânia, que aconteceu, né? Assim, ainda está rolando o processo, mas vamos utilizar aqui como exemplo. Se, por exemplo, a Ucrânia ela quiser defender e quiser, digamos, ter alguém lá, né, para representar, né, ela lá na Corte Internacional, né, de Justiça, ela pode enviar, mas essa pessoa, ela é como se fosse um advogado. Então, tipo assim, uma pessoa de dentro da Ucrânia, uma pessoa lá da Ucrânia, que vai lá e vai defender a Ucrânia, vai dizer que não, ela tem direito de dizer ou de fazer isso. E do lado da Rússia também vai ter um advogado lá que vai defender, digamos, a Rússia, né? Então, é como se fosse realmente um tribunal, né, digamos, nacional, só que nesse caso aqui estendido para nações, né, estendido aí para países. Mas afinal, quais são as consequências de uma ação, né, de uma medida tomada pela Corte Internacional de Justiça? Bem, na verdade aí, né, eles dizem, né, e isso está escrito lá no papel deles, que as decisões elas são definitivas e que você não pode ter recurso para nenhuma das decisões tomadas, né? Então, por exemplo, se a corte chegar lá e diz que não, vamos supor, a Rússia estava errada nesse processo e a Rússia tem que ser punida e tem que indenizar a Ucrânia em tantos bilhões. Em tese, isso era para ser cumprido, já que é uma decisão definitiva. Então não tem primeira instância, segunda instância, terceira instância. É um processo ali, decidiu, acabou, sabe? Não tem como voltar atrás. Agora, tem uma questão aí, né? Se o país, mesmo assim, vamos supor que a Rússia fosse obrigada aí nesse cenário a indenizar a Ucrânia. Se a Rússia não indeniza, existe ainda uma outra possibilidade, que é levar esse processo para o Conselho de Segurança, né, em caso de descumprimento, né, das obrigações. E aí sim, o Conselho pode votar uma resolução, ou seja, pode votar uma medida, né, vai dizer se, enfim, a Rússia tem que fazer aquilo ou não, e aí sim vai ser definitivo e aí mesmo vai acabar, né? Só que isso é meio controverso e há polêmicas em relação a isso, justamente porque houve aí um caso famoso, que é o caso entre Nicarágua e Estados Unidos. O que aconteceu nesse caso? Bem, a Nicarágua processou os Estados Unidos justamente porque o país, né, ele financiou e apoiou movimentos paramilitares que eram contra o governo da Nicarágua naquela época, né? E a Nicarágua não gostou e falou, pô, os Estados Unidos ficam financiando aí os meus inimigos, né? E basicamente nada acontece com ele, né? Ele está interferindo na minha soberania, né? No meu território. Aí beleza, a Nicarágua foi lá, mandou esse processo para a corte analisou e votou, né? E ficou ao lado aí, né, da Nicarágua, né, e não dos Estados Unidos, né? Então, nesse processo até, os Estados Unidos teria que pagar aí uma indenização para a Nicarágua, haveria várias sanções contra os Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Esse processo basicamente não foi totalmente resolvido, apesar da corte estar do lado da Nicarágua. E aí foi lá e eles mandaram para o Conselho de Segurança. E adivinha? Os Estados Unidos foi lá e vetou essa resolução de que ele teria que pagar a indenização. Então, basicamente, no final das contas, nada aconteceu e a Nicarágua continuou, digamos, perdendo força por conta do financiamento externo dos Estados Unidos, né? Então, por aí vocês veem que essa história de que é uma resolução definitiva, há controvérsias. Alguns dizem que sim, que na maior parte, né, os casos são cumpridos, mas nem sempre isso é verdade, como é o caso que eu acabei de apresentar aqui, entre Nicarágua e Estados Unidos. Agora eu vou citar aqui alguns casos famosos aí que tramitaram, né, dentro da Corte Internacional e que, basicamente, os três que eu vou citar aqui são casos recentes aí, casos de 2024. Bem, o primeiro deles é o caso entre México e Equador, no qual o México, ele basicamente pediu aí, né, a aplicação de medidas, né, de sanções contra o Equador, justamente porque o Equador foi lá e invadiu a embaixada do México, né, em Quito, né? Então, basicamente o México olhou isso e falou, cara, não faz sentido, né? Você tá invadindo minha embaixada pra quê? Tipo, qual é o objetivo? Aí foi lá, mandou o processo lá para a Corte Internacional de Justiça, a Corte analisou
e falou não. Então, nesse caso aí, só para resumir a história, até para o vídeo não ficar muito longo, esse caso aqui do México, basicamente o México perdeu o processo e Equador ganhou. O segundo caso é justamente entre Rússia e Ucrânia, então relacionado a essa guerra, ok? E basicamente a situação envolvida foi o seguinte: a Ucrânia pediu para a CIJ, né, a Corte Internacional de Justiça, para que ela não declarasse que a Ucrânia, né, cometeu genocídio no país, né? Então é uma forma aí da basicamente a Ucrânia se defender e dizer que basicamente não temos esse legado, essa história, né, de tragédia, de genocídio, então basicamente para limpar o nome da Ucrânia, né? E aí o que aconteceu foi que, enfim, a Rússia criticou isso, houve mó treta, assim, e aí esse processo foi enviado para a corte, e a corte ainda está analisando. Esse processo que eu peguei, né, ele é de fevereiro de 2024, mas até hoje está em análise e ainda não se chegou a uma resolução definitiva. E o último, mas não menos importante, também um conflito aí de grande extensão, né, e de grande importância, é com relação à guerra entre Israel e Palestina, né? O outro conflito também muito falado aí nas redes e o que o pessoal conhece, né? E recente também o processo, né, de 2024. Basicamente o que aconteceu foi: a Assembleia Geral da ONU pediu um parecer consultivo. Então olha só, os outros dois casos que eu apresentei foram casos contenciosos, ou seja, casos de disputas de países mesmo, né? Rússia, Ucrânia, México, Equador. Nesse aqui, apesar de estar falando de uma guerra entre dois países, não foi, digamos, um deles que chegou lá e pediu para que o outro país indenizasse. Por exemplo, aqui foi uma Assembleia Geral, no caso a Assembleia Geral da ONU, que pediu, né, um parecer consultivo da corte para julgar se a guerra era legal ou não, né, entre Israel e Palestina. E aí passou o tempo e tudo mais, e aí em 2024 eles consideraram como ilegal, e isso foi até algo histórico, né? Passou aí em vários canais de notícias, dizendo que a Corte Internacional de Justiça considerava ilegal o que estava acontecendo aí em Israel, enfim, na Palestina, todo esse massacre que está acontecendo lá, ok? Então, é uma forma aí que a Corte tem de se posicionar e de possivelmente aí aplicar sanções, apesar de que até agora nenhuma delas foi aplicada, mas é uma forma de dizer para o mundo que, olha só, nós já rejeitamos esse tipo de prática. Vocês também não vão fazer o mesmo? Então, isso pode até ser visto aí, né, olhando de uma maneira mais ampla, como uma espécie de arma geopolítica, de influência mesmo, para basicamente persuadir outros países a acatarem, né, essa decisão e dizerem que essa guerra é ilegal para não financiar, entendeu? Então, o Brasil, nesse quesito, até chegou a concordar aí, né, com a corte dizendo que não apoiamos a guerra, e o Brasil ainda continua nessa posição até o momento que eu falo nesse vídeo. Então é uma forma de você realizar aí o que a gente chama de soft power ou poder de influência. Bem, então como vocês puderam ver, a Corte Internacional de Justiça é um órgão aí da ONU, é um órgão importante, ok? Tem uma relevância aí, né, no sistema internacional, porém há críticas, há controvérsia. Então alguns alegam que ela é um órgão eficiente, né, no combate aí, né, no cumprimento de obrigações aí, de sanções. E há outros também que consideram que esse órgão aí, ele não é de fato isonômico, né, apesar de conter leis aí, né, de conter processos que tornam o processo mais isonômico possível, e que também esse órgão ele não seria justo com determinados países de menor poder econômico, como foi o caso que eu citei aí entre Nicarágua e Estados Unidos, né? Então, essa é uma discussão complexa e, enfim, precisa ser analisado com mais cuidado, mas é uma discussão relevante e que está em alta. Bem, no geral foi isso. Se vocês tiverem mais interesse nesse assunto, né, de direito internacional e tudo mais, né, como os países lidam, né, e cortes, eu tenho outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima no card, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, nesse vídeo eu explico um pouco, né, das diferenças, né, e vocês vão vendo ao longo do vídeo, né. Então, não perca esse vídeo. E, galera, foi isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e até a próxima!